Só esperando a gravação. Boa noite, mais uma aula nossa aqui, iniciando nosso conteúdo em si sobre nossa disciplina de dinâmica de máquinas. Na aula de hoje eu vou introduzir para vocês o que é um mecanismo, como que a gente classifica isso e quais são as primeiras análises que a gente pode fazer a respeito de mecanismos. Então, esse aqui é o nosso primeiro tema da nossa disciplina de dinâmica de máquinas. Vejam aí que a gente ainda tem mais outros 5 depois desse. Então, vamos começar aqui pela introdução, tentar entender bem o básico, para depois a gente prosseguir. Beleza. Inicialmente, a gente tem que levar em consideração o que é a diferença entre cinética e cinemática. Porque o início da nossa disciplina de dinâmica, ela é cinemática. E o final não é cinemática mais, porque a gente está analisando outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem um macete para entender o que é cinética e cinemática. A cinética é aquilo que você não consegue identificar a olho nu. Por exemplo, você não consegue mensurar a força de alguma coisa apenas pelo olho. Nem a aceleração de alguma coisa, nem o torque a partir do olho. Então, você tem a causa, qualidade e efeito. Isso aí. Já na cinemática, que a gente estuda o movimento das coisas. E por isso a gente consegue ver o que é uma distância. Então, se eu te falar assim, o que é 100 metros, você consegue imaginar, você consegue visualizar o que é 100 metros. O tempo passando, você também tem essa noção, que há um minuto atrás eu estava falando alguma coisa, e daqui a um minuto eu posso estar falando outra coisa. Então, você tem essa noção também. E também tem a noção de velocidade. Por quê? Quanto mais rápido você está, mais você vê as coisas se afastando, fica numa distância maior de você. Então, é um exemplo que você está num carro, olhando para a janela, quanto mais rápido você está, mais rápido vai passando nas faixas ali do asfalto. Então, essa é uma noção de velocidade que a gente tem. Conseguimos ver, então, as coisas relacionadas à cinemática, por exemplo, a velocidade, distância e tempo, e já as coisas relacionadas à cinética, a força, aceleração e torque a gente não consegue ver, a gente sabe que existe. A gente decompõe isso, sabe que está existindo de alguma forma ali, mas não é visível para a gente. Agora, vamos definir quais são as principais áreas de estudo da engenharia. A gente tem 3 principais áreas de estudo na engenharia para equipamentos, para máquinas, para estruturas, e elas estão aqui, ó. Eu tenho a área da estática, eu tenho a área da dinâmica e a área da cinemática. Então, cada uma delas abrange um certo aspecto aí da engenharia. Por exemplo, vamos começar com a mais tranquila, a mais básica que vocês já aprenderam. A estática é aquela que a gente não considera movimento das coisas. Quer dizer, então, que eu estou analisando uma estrutura, estou analisando uma máquina parada. A partir disso, eu vou fazer, então, a minha análise estática. Ela não vai considerar o movimento, só que ela vai considerar forças e momentos que estão agindo nela. Então, quando você vai lá fazer aquela disciplina de estática, você tem lá uma viga sendo carregada. Você pode ter um momento, pode ter uma força pontual, uma força distribuída, e a partir disso, você vai fazer a sua análise para ver quais são as reações ali nos nós. E também depois calcular qual é a tensão máxima, a flecha máxima e assim por diante. Então, essa é a estática. É a mais básica dessas todas. Geralmente, a gente começa uma análise de alguma peça estrutural pela estática. Depois, a gente passa para a dinâmica e a cinemática. Eu diria que a cinemática, para estruturas, é a última coisa que a gente faz. Mas só que, por exemplo, para máquinas e equipamentos, isso é muito importante. Um exemplo muito bom
é que na hora que você vai projetar uma suspensão de um carro, você tem que ter em mente que a cinemática, ou seja, o movimento da sua suspensão vai alterar o comportamento e o desempenho do seu veículo. Por isso que a análise cinemática disso é interessante. Outra coisa, a abertura e fechamento de uma porta. Tem que fechar e abrir de uma forma que não necessite de muita força para abrir. Por isso a gente faz uma análise cinemática também. E a análise cinemática, a gente já sabe que é aquela que a gente consegue ver, é o movimento. Só que, olha aqui, ó, ela está falando, ela considera o movimento. Só que ela não considera forças nem momentos. Na cinemática, a gente não está considerando nenhuma força ali no nosso equipamento. A gente só está considerando o próprio movimento. Quero analisar se o movimento está condizente, se vai dar, vai travar em algum lugar ou não. Então, a cinemática é isso. Já a dinâmica, a gente precisa, então, dessas duas aqui, da estática e da cinemática, para, então, unir as duas, que a gente vai ter que ter a consideração do movimento, porque na dinâmica a gente utiliza as acelerações, e as acelerações são derivadas das velocidades, que são derivadas das posições, e a partir disso, considerando forças e momentos também, que estava lá na estática, aquelas forças pontuais, forças distribuídas, momentos, torques, tudo isso, a gente considera aqui na dinâmica, para então sair com o resultado. Então, quer dizer, então, que eu tenho movimento e força junto. Essa é a dinâmica. Quando a minha máquina está em funcionamento e está recebendo forças externas. Então, isso é a dinâmica, essa é a análise dinâmica. Então, vamos para os exemplos de como que a gente começa a fazer essa análise cinemática, inicialmente a análise dinâmica também. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a gente tem que simplificar os modelos reais que a gente tem aí na vida. Por exemplo, essa pá desse trator, dessa patrola aqui, o que está acontecendo com ela? A gente vai fazer um modelo de movimento, um modelo cinemático dessa pá. E como que a gente faz esse modelo? Através de juntas e pinos, que eu vou falar para vocês o que é. Então, olha aqui, a sua pá que tem uma movimentação aqui na ponta, uma articulação aqui no meio, está sendo representada através desse triângulo. Então, está aqui, ó, uma movimentação na ponta, uma no meio e aqui. Aqui também é a mesma coisa, ó, a gente tem uma movimentação aqui, outra aqui na esquerda e outra lá em cima. Então, aqui é a mesma coisa. Isso é a nossa representação para fazer com que a gente consiga analisar esse sistema aqui da melhor forma, mais simples possível. Para ver se o movimento disso aqui, ó, se o local que esses pinos estão, ou se o tamanho disso aqui está correto ou não. Se vai facilitar ou prejudicar o seu movimento. Olha aqui, ó. Quer dizer, então, essa pistão hidráulico aqui, ó, esses pistões hidráulicos estão representados através dessas juntas aqui, com pinos aqui para fazer o quê? Só um movimento de translação, sem rotação, ó. Ele só vai para baixo ou para cima. Então, aqui é a mesma coisa, para baixo ou para cima. Então, esse aqui também, ó, para baixo ou para cima. Então, para baixo ou para cima. E aqui embaixo também a mesma coisa. Importante também a gente lembrar que a gente consegue decompor tudo isso que a gente está analisando de alguma forma. Por exemplo, quando um carro está fazendo um trajeto circular, está sempre andando em círculos, o que está acontecendo? A gente tem um módulo da nossa velocidade, que é tangencial a esse círculo. Temos também a nossa aceleração tangencial, que é tangencial aqui. No caso, como a gente está no círculo, acontece aquele fenômeno da aceleração centrípeta, que está sempre voltada para dentro. E a partir disso, a gente tem aceleração centrípeta e aceleração tangencial,
temos a nossa aceleração resultante, que é a decomposição desses dois vetores aqui. Então, esse A resultante é a partir da tangencial com a centrípeta. Outra coisa também que a gente tem que ter em mente é sobre deslocamentos. Então, aqui, ó, eu tenho um deslocamento 1 e um deslocamento 2. Se eu quiser a resultante de dois deslocamentos, então andei para um lugar, depois andei para outro. O que acontece? Eu tenho que fazer a resultante. A resultante desse deslocamento vai ser o ΔS. Se eu tenho o S1, que é o deslocamento 1, e o S2, que é o deslocamento 2, ΔS vai ser a minha variação desse deslocamento. No final das contas, o que eu fiz foi sair do ponto 1 para o ponto 2, nesse ΔS. Vamos lá. O que a cinemática pode nos ajudar aí na nossa vida de engenheiro? Então, eu já falei para vocês que tem aquela análise de suspensão, de projeto de suspensão, projeto de direção, tudo isso é muito importante. Olha aqui o que acontece. Isso aqui é um software de análise de cinemática dessa matéria nossa que a gente estuda. E esse aqui, no caso, eu acho que é o Adams Car, que ele chama. A gente tem aqui as bandejas da suspensão sendo projetadas, onde que elas ficam realmente. Tem aqui a manga de eixo sendo projetada de forma um pouco mais simples, colocando onde que é os amortecedores. E a partir disso, imprimindo aqui um movimento inicial, a gente consegue identificar como que vai ser o comportamento desse nosso sistema aqui a partir de uma excitação de movimento. Então, se eu falo assim, ó, essa roda aqui vai estar em cima vai estar embaixo do buraco. Então, o que vai acontecer com o carro? Você vai simular isso no software, e a partir disso aí você vai conseguir entender qual vai ser o comportamento do seu veículo. Isso é extremamente importante no projeto de um veículo, e é levado ao extremo sempre em veículos de competição. Então, na Fórmula 1, por exemplo, eles fazem essa análise aqui da forma mais complexa possível para abranger todos os efeitos possíveis. Então, qual é o efeito que uma zebra vai causar no carro? Se esse carro estiver só numa pista irregular, o que vai acontecer? Esse carro vai ser melhor de curva ou de reta? Então, tudo isso você vai conseguir a partir também dessa análise cinemática. Aqui temos outro exemplo disso, né, como que a gente faz essa análise cinemática. É exatamente o que está aqui no software, só que de forma mais analítica, que a gente vai separando aqui, ó, nossos sistemas em juntas e pinos aqui, para fazer com que a gente consiga a melhor aproximação possível. Temos também a análise de movimentos aqui de caixas de marcha, por exemplo. Então, isso aqui é importante, a gente entender qual que é o movimento aqui. Um movimento aqui vai gerar o que lá? Vai gerar... o movimento vai ser tranquilo, digamos assim, ou ele vai ser travado em algum momento. A partir disso, a gente consegue ver também. Então, isso aqui é uma análise cinemática também. Essa aqui é uma caixa de marchas, e essa aqui é uma representação da caixa de marchas de forma simplificada para a gente resolver nosso problema. Beleza. Então, agora vamos descobrir o que é um mecanismo. Um mecanismo é aquilo que a gente fala que é um conjunto de elementos ou coisas que são ligadas para produzir um movimento. Quer dizer, então, se eu tiver um pistão e uma biela, isso é um mecanismo. O pistão está ligado à biela para produzir um movimento específico ali no virabrequim. Quer dizer, então, esse é um mecanismo. Temos as subdivisões dos mecanismos de acordo com a aplicação deles. Então, os mecanismos com os elementos mecânicos, esses aqui são os principais. Tem hidráulicos, tem pneumáticos, tem elétricos e tem combinados. Combinados, então, é uma combinação de qualquer um desses outros aqui. Ok. E a gente pode dividir o nosso mecanismo mecânico em algumas subdivisões aqui. Primeiro,
primeiro a gente tem que ter em mente aqui, ó, que o mecanismo de movimento uniforme. O movimento uniforme, o próprio nome já fala para a gente, é que eles têm um movimento que é contínuo, que esse movimento contínuo não varia muito com o tempo. Então, um exemplo disso é uma engrenagem. Uma engrenagem rodando a outra é sempre o mesmo movimento, gente. Então, está rodando para um lado, está rodando para um lado, e é isso. E a outra está sendo movida. É basicamente isso que está acontecendo. Roda de atrito também tem esse exemplo. Elementos que têm correia, corrente. Então, elementos que têm esses tipos de características é sempre a mesma coisa. São uniformes. Sempre ficam rodando e é isso. Não tem nada que seja diferente. Já mecanismos de movimento periódico, a gente pode considerar aqui mecanismos de barras ou mecanismos de cames. Um exemplo que a gente tem é a nossa biela e manivela, ou um pistão aqui também que a gente pode considerar. Que no caso, aqui, ó, vai estar ligado nessa barra aqui, e a partir disso vai girar todo o seu sistema aqui. Ele não é uniforme, então porque você tem uma variação aqui que vai para cima, vai para baixo, e a partir disso a gente fala que é um movimento periódico, ele sai de um local e volta para o mesmo local. Beleza. O que acontece? Quando a gente tem esses mecanismos uniformes, as engrenagens, correias, eles são um pouco mais padrão, eles são mais simples de projeto, porque o movimento é único, como o movimento é único, é mais simples de projetar, e com isso a gente já consegue comprar esses equipamentos de forma padronizada. Por exemplo, você quer comprar uma correia, você vai achar a partir do código dessa correia um monte de concorrência lá para você comprar, ou pelo tamanho da correia e assim por diante. Então, são elementos que são mais padronizados. É estudo mais simples. E o que é o estudo principal disso aqui? É o estudo da manufatura e dos materiais. Quer dizer, então, que quanto melhor o material, quanto mais leve, melhor vai ser para o seu projeto final. Então, isso aqui é importante para a gente. Já aqueles de mecanismo periódico, que fazem parte de uma máquina, eles não são pré-fabricados, porque são mais complexos. E eles são específicos para cada máquina. Então, cada máquina que a gente projeta necessita de alguma coisa diferente. Por isso que esses mecanismos periódicos são projetados especificamente para cada máquina. No caso aqui, a gente tem um famoso, que é o mais famoso dos mecanismos, que é o mecanismo de 4 barras, ou quadrilátero articulado. Ele é o mais utilizado porque ele é muito versátil e é robusto, é simples e robusto. Beleza. Agora, depois a gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre isso. Só falei por cima aqui, a gente vai ver tudo isso aí bem detalhado. Vamos lá. Eu tenho aqui uma coisa que chama síntese cinemática. Essa síntese cinemática vai considerar a geometria básica de um mecanismo. E com essa geometria, eu vou conseguir fazer a transmissão de um movimento através de deslocamentos e trajetórias. Vocês sabem qual é a diferença de deslocamento e trajetória? É basicamente o seguinte: uma trajetória é o caminho que eu percorri para chegar no local. Então, se eu quero sair daqui para o Unipan, e se por um acaso eu quiser passar em Presidente Valadares primeiro, isso vai ser minha trajetória. Mas só, qual que vai ser o meu deslocamento? Vai ser exatamente a distância de onde que eu saí para onde que eu cheguei. Então, seria uma distância em linha reta daqui até o Unipan. Só que eu fiz uma trajetória muito diferente, e essa trajetória eu passei lá em PO e voltei. Então, a trajetória costuma ser maior do que o deslocamento. Claro que você pode andar em linha reta e ser a mesma coisa, mas a trajetória costuma ser maior. E em mecanismos é a mesma coisa. Você tem uma trajetória bem diferente para realizar um deslocamento.
Beleza. Quando a gente vai fazer na análise cinemática, então a gente ainda está na cinemática, a gente não vai considerar o deslocamento exclusivamente geométrico. Deslocamento, então, a gente sabe que é distância daqui até aqui. No caso, a gente vai adicionar outra variável, que é o tempo. Então, o tempo que eu saí daqui e cheguei aqui. Quer dizer, então, que é uma variação de deslocamento no tempo. A partir disso, vai surgir as novas grandezas. Se eu tenho a variação de deslocamento num tempo, eu vou ter a velocidade. E derivando a velocidade, tem a minha aceleração também. Beleza. Agora, vamos aqui para os nomes que a gente vai dar para os nossos componentes. Primeira coisa, os componentes que transmitem as forças, a gente chama de ligação ou pino. E isso serve para o movimento ser transmitido. E já os elementos que estabelecem o contato entre esses pinos ou ligações, a gente chama de junta cinemática ou par cinemática. No caso aqui, a gente tem uma junta. Uma junta é o que conecta os dois. Então, a junta a gente designa, vai fazer a designação através dessa bolinha aqui. Essa é uma junta de rotação. E o pino, a gente fala que é o elemento que transmite a força. Então, isso aqui ó, seria o pino, o elemento que transmite a força. E essa aqui seria a junta dos dois. Então, sabendo disso, então, ó, esse aqui é o nosso pino, isso aqui é a nossa junta. Beleza. E quando eles são ligados entre si, quando a gente tem pinos ou barras, posso chamar de barra também. Mesma coisa, pino, barra, com as conexões ou as juntas, a gente chama isso de cadeia cinemática. Então, quer dizer que, ó, olha para essa máquina aqui, o que ela consegue fazer? Ela consegue girar aqui na base, consegue girar aqui e aqui também. Então, ela tem alguns movimentos possíveis para isso aqui, para a gente determinar tudo. Alguns tipos de juntas que a gente tem são os mais comuns. Vou deixar aqui com vocês, não vou falar de todos, aqui vocês vão ter... não precisa ver todos também, não são todos tão importantes aqui para a gente, mas só que o mais importante é o quê? É essa junta de revolução, ou a junta mais tradicional que temos, que é esse tipo de junta aqui, ó, que a única coisa que ela consegue fazer é rotacionar. Então, rotacionando aqui, é a única coisa que ela consegue fazer. Você tem também o par prismático, que é esse aqui que você só consegue ir para um lado e para o outro. Par helicoidal, que no caso aqui a gente tem esses elementos helicoidais. Agora você também tem esse par cilíndrico aqui, ó. O que ele consegue fazer? Ele consegue girar e consegue transladar para um lado e para o outro. Qual que é a diferença aqui que está escrito nessa tabela? São os graus de liberdade. Quer dizer, então, aqui ó, tem 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3, 4, 5. O que são os graus de liberdade? São os possíveis movimentos que essa peça consegue fazer, ou são as coordenadas independentes que a gente consegue determinar o movimento dela. Quer dizer, então, o quê? Olha aqui, ó. Se essa peça só consegue girar, a única coisa que ela consegue fazer é girar. Então, eu só preciso do ângulo de giro aqui para determinar tudo o que está acontecendo. Então, por isso, é 1 grau de liberdade. Já nessa peça aqui, ó, ela consegue ir para frente e para trás. Única coisa, não faz mais nada. Então, se eu tiver a posição X aqui, eu já consigo determinar tudo também. Quer dizer, então, que eu tenho 1 grau de liberdade. Mas olha aqui nesse caso, ela consegue girar e consegue ir para frente e para trás. Quer dizer, então, que eu preciso determinar tanto o ângulo de rotação disso aqui, como a coordenada X, para você entender onde que essa peça está. Por isso que ela é 2 graus de liberdade. Você precisa de duas coordenadas independentes para determinar esse movimento.
E aqui é exatamente a mesma coisa. Todas essas outras partes aqui, a gente consegue fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó, esse caso. O que que acontece? Você consegue girar ele aqui, ó, nesse eixo, você consegue girar nesse eixo, movimentar, transladar nesse eixo e nesse eixo aqui também. O que que acontece? Então, você tem 4 graus de liberdade. Aqui, 4 graus de liberdade. Ok. Agora a gente vai ver quais são as diferenças entre as juntas. Então, a gente tem 2 tipos principais de juntas, pelo critério de Rayleigh, e esse critério é baseado no contato. Então, como que essas juntas aqui entram em contato lá com seus pinos? A gente tem as juntas superiores e as juntas inferiores. As juntas superiores, a gente tem um contato que é pontual. O que é um contato pontual, gente? Quando eu tenho, deixa eu fazer um exemplo aqui. Um exemplo desses 2 componentes circulares aqui, suponham que são engrenagens. O que está acontecendo com elas? Elas estão se conectando em apenas um ponto. E a hora que vai fazendo o movimento, vai sendo sempre um ponto pontual. É sempre pontual o contato. O contato não é nela inteira. Então, por isso, a gente chama isso aqui de junta superior. Exemplo é engrenagem, que a gente já viu também. Rolamentos também, porque rolamentos ficam em contato aí sempre pontualmente também, para que não haja desgaste, haja menos, reduz o atrito. E por que é escrito que é junta superior? Porque o material dessas juntas realmente precisa ser um pouco superior, precisa ser mais trabalhado. Realmente, ele tem geralmente mais tratamento térmico, mais tratamentos superficiais para aguentar esse contato que é pontual. Então, contato sempre instantâneo ali. Você tem um contato no momento, no outro momento você não tem mais. Já nas juntas inferiores é o contrário. A junta inferior é o seguinte, é como se eu tivesse aqui se aqui fosse uma junta, e o meu pino está bem aqui, ó, envolvendo a minha junta. Então, quando ele está envolvendo toda a minha junta, o contato está em toda a superfície. Quando o contato está em toda a superfície da sua junta, a gente tem nossa junta inferior, que vai ser inferior por causa do material que pode ser um pouco mais inferior também. Exemplo disso, parafuso. Parafuso é uma junta inferior, porque sempre fica em contato ali totalmente com o que você está utilizando. Olha aqui, ó, um exemplo para a gente. Quando o contato é pontual, mesma coisa que se eu estivesse pegando esse desodorante e rolasse ele aqui no meu braço, o contato está sendo pontual. Se o contato é pontual, é superior. Agora, se o contato é entre as superfícies, vai ser uma junta inferior. Nesse caso aqui, ó, é a superfície de baixo, está toda em contato com o seu mecanismo. Beleza. Então, olha aqui para vocês terem uma ideia. Como que é a representação que a gente faz? Nossa representação mais simples é o seguinte. Os pinos a gente representa com uma linha. Nesse caso aqui é um pino binário. A gente vai ver que tem outros pinos também. E as nossas juntas, no caso aqui as juntas de rotação, que são as mais tradicionais, com uma bolinha. Essa bolinha aqui pode estar preenchida ou não. Não tem problema com vocês fazerem isso. Já outros tipos de juntas aqui, ó, essa é uma junta de translação, a gente representa através dessa forma aqui, ó, mostrando qual que é o caminho dessa junta. Então, ela pode vir para a direita ou para a esquerda. Beleza. Então, isso aqui eu chamo de um elemento biela, manivela, corrediça.
Então, vamos ver quais que são cada um desses aí. Uma coisa que é importante é lembrar que a parte fixa da sua peça, onde ela fica fixa, é considerado um pino. Então, quer dizer que o 1 seria o nosso pino terra, o pino fixo. Esse pino fixo ele está representado aqui embaixo. Ó. Então, tudo que for fixo aqui ó, vai ser o nosso pino terra, pino 1. Beleza. Eu tenho a manivela, que é o 2. A manivela é aquela que vai fazer o movimento acontecer. Então, é como se eu tivesse uma maquininha, um motorzinho aqui, ó, fazendo isso aqui girar. Se eu faço isso aqui girar, então, a partir dessa peça, que vai acontecer o movimento de todas as outras. Beleza. Também tenho a biela. A biela é aquela que vai imprimir o movimento. Não, desculpa. A peça de ligação, imprimir o movimento, é aqui a nossa manivela. A biela, que é o 3, olha aqui, ó, essa é a biela, é aquela que vai transmitir o nosso movimento. E a corrediça, que vai ser o nosso acoplador. A corrediça, então, vem aqui de um lado para o outro, que é a nossa corrediça. A gente tem aqui 3 juntas de rotação, aqui, ó, R12, R23 e R34. Por que tem esses nomes? Aqui, ó, R é de rotação. Então, é a rotação do nosso pino terra, que é o 1, com o pino 2. Então, essa junta é a junta de rotação de 1 com 2, R12. Já que o R23 é a junta de rotação do pino 2 com o pino 3. Então, R23. E aqui no R34 é a rotação do pino 3 com o pino 4, que no caso aqui é a nossa corrediça, R34. E a gente também tem uma outra junta de translação. Quer dizer, então, que a corrediça aqui ó, só consegue para frente ou para trás. Mais nada, não rotações. A partir disso, então, a gente tem o T em 4. Por que é 1? Porque isso aqui é fixo, gente. Se isso aqui é fixo, está ligado no terra. O terra é o mesmo daqui e o mesmo daqui. Então, esse é o 1. Vai ser a junta de translação T de 1 com 4. Vamos lá. A gente pode ter uns pinos diferentes, uma ligação diferente entre esses pinos. Igual eu mostrei lá para vocês, lá naquela escavadeira. Olha aqui, ó, gente. A peça binária é a mais tradicional. É esse tipo de peça aqui, ó, que eu represento apenas com um traçado reto, uma linha. A peça binária são 2 juntas, 1, 2. A peça ternária são 3 juntas. Então, se eu tiver um movimento aqui para cima, nessa ponta, e aqui tiver uma junta, o que vai acontecer? Você vai girar isso aqui para cima e isso aqui vai vir para baixo. Mas e se for por um acaso, você tirar a junta daqui e colocar a junta aqui, e faz o mesmo movimento? Então, isso aqui vai vir para a esquerda. Mesma coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu voltar lá. Olha aqui, ó, como é que a gente representou esse nosso elemento, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4. Quaternário. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 aqui, então. Isso é importante para a gente entender. Nessa outra aqui também, são 4, mas poderia ser 3, se fosse outra coisa, né? Então, aqui é 2 também, ó. 2. Então, isso é interessante para a gente saber. Pode ter uma série de pinos aí juntos e ligações. Então, beleza. Tem a peça quaternária aqui também, né? Pode ter mais também, só que não é tão tradicional ter mais do que 4, pelo menos para fins acadêmicos aqui para a gente. Beleza. Vamos
ver quais são os movimentos possíveis. Esse é uma parte óbvia, mas só que a gente tem que ter em mente também. Temos o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação, olha aqui, ó, eu tenho um pino, aqui nessa parte, uma junta, vai ter um movimento. Então, o negócio só vai girar aqui e vai continuar a ficar girando sempre e sempre. Então, isso é um movimento de rotação. Agora, eu posso também ter um movimento de translação. Esse movimento de translação, olha aqui como é que ele é. Eu posso, então, só movimentar nesse eixo vertical aqui, o B, e posso movimentar só no eixo horizontal, o A. Então, quer dizer que quando essa peça vem para baixo, essa peça vai para a direita. Quando essa peça vem para a esquerda, essa peça vai para cima. Basicamente, esses são os movimentos. Então, tem rotação e translação. E a partir dos dois, a gente tem um movimento misto. Misto é pegar a rotação com a translação e fazer alguma coisa mista, um mecanismo misto. Isso é o que mais tem. Que é uma trajetória retilínea, uma trajetória curvilínea. Então, vocês sabem que tem uma diferença nisso, isso aí é mais tranquilo de ser visto. Beleza. Eu já falei um pouco sobre graus de liberdade para vocês, só que vou falar um pouquinho mais agora para a gente entender como que calcula esses graus de liberdade. Então, grau de liberdade são o número de coordenadas que eu preciso para especificar a posição de alguma coisa. Então, quantos graus de liberdade tem uma bicicleta? Não sei. Quantos graus? Você tem que ver quantas coordenadas você precisa para identificar aquilo ali. Agora, vamos lá. Ou o número de movimentos de acionamento também pode ser uma definição disso. Ou seja, quais os movimentos que aquele negócio faz. Mais ou menos isso. Se ele só rotaciona, é só um. Rotaciona e translaciona, 2. E assim por diante. Como que a gente determina isso? Os graus de liberdade podem ser determinados pelo critério de Gruber. O critério de Gruber é o seguinte, olha aqui, ó. Quantos graus de liberdade tem numa peça? Vai ser a partir dessa fórmula. 3 vezes n menos 1 menos h menos 2l. Agora, o que é cada uma dessas aqui? O n é o número de peças que você tem ali, o número de pinos que você vai ter. H é o número de juntas superiores. H é de higher, superior. E 2L vai ser o L de juntas inferiores, de lower, do inglês. E a partir disso aqui, a gente consegue determinar quantos graus de liberdade uma estrutura vai ter. Anotem aí, por favor, anotem agora, dá uma paradinha, anota essa fórmula aí para vocês conferirem, que eu vou mostrar um monte de exemplos disso aí para vocês verem se é isso mesmo ou se eu estou dando um resultado errado para você. Vamos lá, anotem essa fórmula aí, por favor. Olha aqui, ó, um exemplo que a gente tem de uma revoluta. O que é uma revoluta? É um movimento de rotação, onde que a gente tem duas barras que tem uma rotação em torno de um pino. Quer dizer, então, que em torno desse pino aqui, a gente tem uma rotação. Através disso aqui, a gente vai ter um movimento de rotação. Quer dizer, então, que eu vou ter apenas uma junta. Uma, L igual a 1. Olha aqui, ó. Se eles estão girando apenas aqui no meio, ó, tá livre, isso aqui nem existe. Ó, isso aqui nem existe, já que eles estão rotacionando só aqui no meio. Quer dizer, então, que eu tenho uma junta. L igual a 1. E duas barras. Uma, duas. Então, vamos aqui, ó. Num movimento prismático, numa junta prismática, eu tenho só o movimento de translação. Olha aqui, ó. Ele vai para a direita ou para a esquerda. Se é isso, qual que é a quantidade de juntas que eu tenho aqui, ó?
Vocês lembram? Ó, deixa eu voltar aqui nas juntas. Olha aqui o exemplo da junta inferior. Não é um contato de superfície? E é exatamente o que tem aqui. Ó. Você tem uma superfície em contato movimentando. Quer dizer, então, que você tem o L igual a 1. Com L igual a 1, você consegue fazer o cálculo ali também. Agora vamos para os mais complexos, para vocês verem como que é isso aí. Temos aqui o mais tradicional de todos, gente. É um mecanismo de 4 barras. É isso aqui. É o terra. Então, 1 é totalmente fixo, gente. 1 é como se estivesse no chão, preso nos pinos. O 2, o 3 e o 4 são aqueles que realizam realmente o movimento. Então, isso aqui é um mecanismo de 4 barras. Quer dizer, então, que eu tenho 1 é o terra, é o que fica embaixo. 2, o que vai movimentar. 3, o de transmissão. 4 é o movido. Então, quer dizer, o movimento de 2 vai ser transmitido pelo 3 e chegar no 4. É isso que vai acontecer. Quer dizer, então, que eu tenho 4 peças, 4 barras. 1, 2, 3, 4. E quais são as juntas que eu tenho aqui? Eu não tenho nenhuma junta superior. Eu tenho só juntas inferiores. Então, aqui, ó, uma junta, 2 juntas, 3 juntas, 4 juntas. Então, eu tenho N igual a 4, L igual a 4. Quer dizer, então, que se a gente voltar aqui nessa fórmula, ó, N igual a 4, 4 menos 1 é 3, 3 vezes 3 é 9, menos 2 vezes L. 2 vezes L dá 8. 2 vezes o 4 dá 8, então 9 menos 8, a gente tem 1 grau de liberdade. É engraçado a gente pensar nisso, né? Que um mecanismo desse estilo aqui, ó, gente, ele precisa apenas de 1 grau de liberdade para a gente descobrir tudo que está acontecendo aqui. Quer dizer, então, que se eu te falar qual que é o ângulo que está aqui, ó, nessa primeira barra, eu vou conseguir descobrir onde que está qualquer uma das outras. Então, isso é 1 grau de liberdade. Nesse caso aqui, de uma biela manivela, temos aqui o terra, uma peça, é a parte que fica fixa. 2, biela, manivela e corrediça. Então, 1, 2, 3, 4. 4 peças. Quantas juntas a gente tem? Uma junta, 2 juntas, 3 juntas e 4 juntas. Por quê? Essa é uma junta de rotação, mas só que o contato da corrediça com o terra é uma junta de translação. Quer dizer, então, que vai cair exatamente no mesmo caso anterior. São 4 peças, 4 juntas inferiores, e a partir disso, 1 grau de liberdade. Mesma coisa aqui. Então, com um ângulo, eu consigo descobrir tudo que está acontecendo aqui. Agora aqui a gente tem o nosso mecanismo de 6 peças. Esse mecanismo de 6 peças, olha aqui a hora que a gente vai contar. Tem o 1, que é o terra, tem o 2, tem o 3, o 4 vai ser esse aqui inteiro. Aqui é o 4. Então, o 4 não vai ser só esse aqui de baixo, ó. O 4 é esse aqui tudo. Tem o 5, essa outra barra, e o 6, que é a corrediça. Então, vamos contar. Se a gente tem 6 barras, vamos ver quantas juntas a gente tem nisso aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juntas. A hora que a gente faz essa conta lá, a gente acha, então, 1 grau de liberdade aqui também. Quer dizer, então, que com 1 grau de liberdade a gente consegue calcular isso aí. Temos outros casos aqui também, ó. Isso aqui, você pode parecer que a peça é muito complexa,
mas só que no final das contas, você tem uma peça que tem um grau de liberdade. No caso aqui, ó, você tem translação aqui, você tem translação aqui, você tem rotação, rotação, e a partir disso tudo, a gente consegue determinar que é um grau de liberdade. Porque olha aqui, ó, o terra, que é onde que é fixo, é 1. A gente conta isso como 1. Então, 1/2, 3 é essa, 4 é essa aqui inteira, 5 é essa, 6, e é isso, ó, o 6 é essa. Então, a gente tem 6 barras, e quantas juntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 7 juntas. Lembrando que isso aqui, ó, essa é uma junta de rotação, mas essa aqui é uma junta de translação. Então, a gente tem 2 juntas aqui, ó. Então, são L igual a 7. A partir disso, então, eu quero que vocês falem aí para mim no chat se vocês viram isso lá em estática ou em mecânica dos materiais. Vocês viram o que é uma estrutura isostática, uma estrutura hiperestática, hipostática também? Vocês viram isso? Por favor, respondam lá para mim. O que é uma estrutura isostática? Uma estrutura isostática é aquela que tem 0 graus de liberdade. Aquela que não vai movimentar, que é aquilo que a gente geralmente quer, né, nas nossas residências, uma estrutura isostática, uma estrutura que não vai ceder. Então, como que a gente vê isso? Então, olha aqui, ó, nosso mecanismo. Vamos supor que isso aqui seja uma parte de um telhado, de uma treliça, alguma coisa assim. O terra, que é onde que é fixo, o 2 e o 3. Então, 3 barras, 3 juntas. 3 barras, 3 juntas, a gente tem 0 graus de liberdade. 0 graus de liberdade, uma estrutura isostática. Agora, vamos ver o caso mais extremo, que é uma estrutura hiperestática. Estrutura hiperestática é aquela que você não precisava de tanto para deixar ela parada, ela estática. Nesse caso, olha aqui, ó, um pórtico. O que acontece? A gente tem aqui o terra, 1, essa barra 2, essa é o 3, essa é o 4, e eu vou fazer uma ligação entre elas. Então, eu coloco o 5 aqui, ó, e o 6. Então, eu coloquei um X aqui no meio. Quer dizer, então, que eu aumentei o número de juntas aqui para 8. A partir disso, foi quando eu consegui, então, fazer essa conta e achar que os graus de liberdade é menos 1. Quer dizer, então, que ela está sobredimensionada. Ela está mais estática do que precisava estar. Espera só um minutinho. Cachorro com fome. Só um minutinho. Quase acabando por hoje, gente. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma estrutura hiperestática, nesse caso. Como que você faz a sua estrutura virar isostática? Simples. Retira uma dessas aqui do meio, você vai ter uma estrutura isostática. Ela já não vai mexer, já vai estar travada e vai estar ok. Então, quando tem mais graus de liberdade que 0, é um mecanismo. Então, o que a gente vai estudar aqui, gente? É mecanismo, é aqueles que conseguem movimentar, grau de liberdade maior que 0. Lá na estática, o que a gente dimensiona? São os com grau de liberdade igual a 0, porque a gente só consegue determinar estruturas isostáticas. As hiperestáticas são aquelas que a gente não consegue determinar das análises padrão que a gente faz nas disciplinas. A gente fala, então, quando tem menos grau de liberdade do que 0, ou seja, o -1, que é hiperestática,
ela vai ser uma estrutura estaticamente indeterminada. Então, isso vocês provavelmente já viram alguma coisa sobre isso. Me falem lá, vocês já viram isso sobre estruturas isostáticas e peristáticas lá na matéria de vocês? Nem em estática, nem em resistência dos materiais? Lá em estática, vocês estudam vigas, reações, é isso ou não? Engraçado. Pensei que já tinham visto isso de treliça, alguma coisa assim também. Mas, ok. Depois, próxima aula, eu continuo com vocês. Isso aí. Para não ficar muito massivo aí na mente de vocês, já que é muito conteúdo. Então, próxima aula eu termino, segunda-feira. E vai dar tempo de terminar essa aulinha aqui. Na próxima aula eu já vou deixar, já começam as atividades para serem feitas. Eu vou passar exercício de estudo, gente. Pode ficar tranquilinho que eu vou passar exercício para estudo. Então, segunda-feira eu já começo os exercícios aí. Estou dando essa semana aí só de adaptação para vocês. Semana que vem já começa exercício, para vocês verem como é que faz isso. Então, inicialmente eu vou começar com grau de liberdade, né, que eu acho que é o mais simples. Depois disso, a gente vai avançando nos exercícios. Deixa eu encerrar a gravação aqui e fazer a chamada para vocês.